palavra de Deus, ela tem algo novo a cada dia para nós. E meditando nesse texto, já à noite, Deus já falou comigo. E pela manhã, eu escrevi o que Deus havia me falado. O tema é teto ou céu? Qual o limite dos seus sonhos? Teto ou céus? Qual o limite dos seus sonhos? Juízes 6:15 diz assim: a ele lhe disse: ai, Senhor meu, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa de meu pai. Senhor, suplicamos que a ação do Teu Espírito Santo traga uma palavra nova, traga, ó Deus, uma mensagem que venha de encontro aos nossos corações, para a Tua glória, no nome de Jesus. Amém. Teto ou céus? Se nós olharmos para cima, nós estamos vendo o teto. Este é o limite para a maioria dos sonhos das pessoas. Esse é o limite humano, é o limite natural, é o limite que nós estamos vendo, é o limite que podemos crer, porque estamos vendo. O teto nós podemos enxergar, mas podemos também enxergar os céus. Os céus não tem limite. Você não consegue chegar no início nem no fim, porque só Deus sabe. E só Deus sabe o início e o fim dos céus. Então, para nós, Ele não tem fim, Ele não tem limite. E se você olhar como Deus olha, e você ver como Deus quer que você vê, os seus sonhos, segundo os sonhos de Deus, vai ser sonhos sem limites. Sonhos sem limites. Sonhos são momentos que passamos, que podem ser bons ou ruins, durante um período de sono. Tem muitas pessoas que sonham, e alguns sonhos são bons, outros são ruins. Eu sou uma pessoa que sonha pouco. Na noite de sono raramente tem algum sonho, né? E quando tenho, é ruim, eu repreendo. É bom, eu tiro lição. Então, é um momento que estamos dormindo e o sonho vem. Mas também o sonho pode ser um momento que estamos acordados. Já viu aquele ditado que muitas pessoas sonham acordado? Aí sim, eu sou um sonhador acordado. Os meus filhos, eles falavam e nós sonhávamos. Nós pegávamos aqueles propaganda de loja e levava para casa e sentávamos os três ali e falava assim: vamos aqui ver o que nós vamos comprar no futuro, né? Aí o Mateus escolhia, a Priscila escolhia e eu escolhia. Aí eles falavam assim: vocês sonham, viu? Sonhar acordado não faz mal para ninguém, né? Então, eu sou um típico de sonhador acordado. Às vezes sonho raramente dormindo, mas sonho muito acordado. E eu prefiro sonhar acordado, porque sonhar acordado eu consigo visualizar, consigo sentir e consigo contemplar o que Deus
tem para nossas vidas. Deus tem os seus sonhos, e os seus sonhos são diferentes dos nossos, e não tem como imaginar a diferença. O texto que lemos tem a história de um homem que tinha um sonho, mas Deus tinha outro para ele. Gideão era um homem que estava ali preparando-se, cuidando, e diz que o anjo do Senhor veio ao encontro dele, e o anjo do Senhor já chegou ali, e conversando com ele, lhe falou, dizendo, debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, ele falou: Gideão, seu filho estava malhando trigo no lagar, para pôr a salvo dos midianitas. Então tudo que eles plantavam, tudo que eles colhiam, eles tinham que esconder do inimigo, que o inimigo saqueava, roubava e destruía tudo que eles tinham. Mas eles ficavam nesse terror todo dia era um terror para eles. Eles sonhavam acordado, mas era um sonho apavorante, era um sonho tenebroso, era um sonho angustiante. Então o sonho de Neemias era apavorado, um sonho que tinha medo, um sonho que demonstrava covardia, um sonho que demonstrava timidez. E olha o que Deus fez na vida deste homem. Deus transformou tudo que ele tinha ao avesso, tudo que ele vivenciava, o contrário, e fez deste homem um dos líderes do livro de Juízes para o povo de Israel. Deus usou este homem, e Deus fez com que este homem, o versículo 12 diz: então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, ó homem valente. Que valentia tinha neste homem. Ele falou: quem é valente aqui? Eu estou escondendo do meu inimigo a plantação. Que valentia há nisso? Se eu fosse valente, eu lutava e não precisava esconder. Aí Gideão respondeu: ai, Senhor, olha só, ai, Senhor. A frase do folder do pastor Carlito me chamou a atenção, e ela dizia assim: o homem criou tetos, Deus criou os céus. Essa frase marcou o encontro de ontem. O homem criou o teto, Deus criou os céus. Nós criamos o teto. O teto é limite. O teto tem um início e tem um fim. Deus criou os céus. Se nós queremos sonhar os sonhos de Deus, temos que abandonar nossa natureza e viver a natureza de santidade, viver a natureza de consagração, viver a natureza de aproximação de Deus, porque quanto mais nos aproximamos de Deus, mais intimidade temos com Ele, e quem tem mais intimidade com Deus, mais poder Deus lhe dá, mais autoridade Deus lhe confere. Há diferença enorme dos nossos pensamentos pelos pensamentos de Deus, e por isso que o profeta Isaías, em Isaías 55, verso 9 diz: porque assim como os céus é mais alto do que a terra, os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Deus, quando tem algum plano para as nossas vidas, nos faz ser o Criador, executador, ou o que colherá. Deus tem três formas: eu vou estar executando, criando, começando a obra,
outro vai estar vindo executar, outro vai estar vindo colher o que foi feito naquela obra. Aquilo que começou com você, Deus vai usar outras pessoas, mas você também tem galardão naquela obra. Você tem galardão. E um dos planos que Deus me levou ontem, e eu não estava muito querendo ir, porque eu não gosto muito de aglomerações e nem de homenagens. E Deus sabe disso, mas Deus me levou ali porque foram várias pessoas que chegou e disse: você é meu pastor. Foi com você que começou. Pessoas que são pastores hoje, pessoas que estão na obra, pessoas que estão exercendo funções. E eu não sabia que eu tinha tantas pessoas assim, mas Deus me mostrou. As pessoas me falavam, Deus foi trazendo pessoas e elas foram falando comigo. Eu nem conhecia, nem sabia. Sonhos que Deus fez com que eu fosse o criador, outro executasse e outro colhesse. Mas a obra de Deus está seguindo. A obra de Deus está sendo plantada, está sendo frutificada. Quero, diante do texto, propor 3 propósitos a serem determinados em nossas vidas para estarmos onde Deus almeja e fazermos o que Ele quer. O primeiro propósito de um sonho como teto. De um sonho como teto. Esse propósito é um propósito humano. Gideão tinha esse sonho, eu já tive esse sonho, a maioria dos seres humanos tem esse sonho. O propósito de um sonho que tem início e tem fim. Um sonho que eu sei o começo e já sei o término dele. Eu sei tudo. Então o texto lido determina como o nosso sonho é limitado. E sem o propósito de Deus, na maioria das vezes, Deus não aparece neles. E quando aparece, é só para reclamarmos e queixarmos de Deus, como era o sonho de Gideão. Versículo 13, olha aí. Gideão lhe respondeu: ah, meu Senhor, se o Senhor estava conosco, por que nos aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Irmãos, um sonho que mostra que ele estava revoltado. Um sonho que tem um início, quando começou o problema, e tem um fim, quando não achou a solução do problema. Deus é o culpado. Deus é o culpado. Gideão, em momento algum aqui, culpou o pecado do povo. Gideão, em momento algum aqui, culpou o pecado da nação. Gideão jogou a sua queixa em cima de Deus. Os nossos pais nos contaram sobre o Senhor. Grande livramento o Senhor nos deu, mas agora o Senhor nos abandonou. O sonho de um revoltado. É o sonho daquele que tem um propósito do sonho com teto. O segundo propósito de um sonho, que quem sonha como teto, é um sonho derrotado. O versículo 1 do capítulo 6 diz: fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos.
Então, eles fizeram coisas boas? Não. O texto está dizendo que eles fizeram o que era mal perante o Senhor. E naquele período, quando o povo se aproximava de Deus, eles eram vitoriosos. Ninguém podia com eles. Quando o povo era fiel a Deus, nenhuma nação podia com ela. Hoje, se os Estados Unidos fosse daquela época, nem os Estados Unidos, com toda a armação dele, todas as armas que eles têm, poderia com aquele povo, porque Deus era com aquele povo, porque aquele povo era fiel. Mas só que aquele povo fez o que era mal perante os olhos de Deus, e naquele momento eu tinha que fazer para merecer. O Antigo Testamento, a pessoa tinha que fazer para alcançar, a pessoa tinha que merecer para ser abençoado. No Novo Testamento, em Cristo Jesus, nós não somos merecedores, mas somos alcançados pela graça do Senhor Jesus. Nós somos alcançados por essa graça maravilhosa. Então aquele povo tinha um pecado, ou pecados, e esses pecados fez com que eles vivessem uma vida derrotada. E muitas pessoas que sonham como teto, vivem uma vida que por trás estão em pecados, porque os seus sonhos têm limite. O pecado é o limite, porque o pecado não deixa ir além. O pecado gera derrota. Um sonho com complexo. O versículo 15, o versículo que lemos, Gideão diz ao Senhor, e ele lhe disse: ah, Senhor meu, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. Deus está falando em riqueza aqui? Deus falou que para livrar o povo de Israel tinha que ter dinheiro? Deus está falando que tinha que ser um homem de porte físico bem vantajoso? Deus queria aquele que era o menor mesmo. Deus queria aquele que era o mais pobre mesmo. Deus queria aquele que ninguém dá nada por ele. Deus queria aquele que todo mundo achava que ele não era um Zé Ninguém, achava que ele não tinha sonhos, e que os sonhos dele nunca davam certo. Deus queria mostrar para este homem que tinha um sonho derrotado, um sonho revoltado, um sonho com complexo, ia fazer dele um novo homem, um sonho duvidoso. O versículo 17 também diz, e Gideão continuou: se tenho achado favor aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu que falas comigo. O sonhador como teto, ele nunca acredita quando Deus está falando com ele. Ele nunca acredita. Ele quer prova. Ele quer prova. E você pensa que essa é a única prova que ele vai querer? Não. Se você for lá no versículo 38 a 40, ele pede uma outra prova. E a outra prova que ele pede é que o orvalho mole ali a esponja, né? E a terra fica seca. Aí aconteceu desse jeito, no dia seguinte. Aí ele falou: Senhor, não fique irado comigo não. Vou deixar de novo a esponja aqui, vou secar ela. Ele prendeu a esponja e encheu uma caneca, né? Aí ele falou: não fique irado, vou fazer de novo, que a esponja agora fica seca e que a terra fica molhada. E no outro dia estava assim. Irmãos, não é errado colocar prova não, mas vendo o estado que estava esse homem, a primeira prova aqui é de dúvida.
A primeira prova aqui é de dúvida, e ele queria ter certeza. Gideão continuou: se tenho achado favor aos teus olhos, dá-me um sinal que és tu que falas comigo. E ele falou: olha, fica aqui, vou lá preparar. E lá preparou um sacrifício, preparou um animal, preparou um bolo. Olha quantas horas que esse homem gastou. E o anjo ficou lá, esperando ele. E aí ele levou aquele alimento, aquele sacrifício lá, colocou ele lá, e o anjo só colocou ali a ponta do seu cajado. E fogo subiu. E depois ele subiu também no fogo. E ele falou: ai, vou morrer. Viu o anjo do Senhor. Olha só, o camarada pede um sinal, quando Deus mostra o sinal, ele fala: agora eu vou morrer, viu o anjo do Senhor. Aí o anjo falou: não, não fica preocupado não, você não vai morrer. Você não vai morrer. O sonhador como teto é aquele sonho que tem início e fim. Ele duvida quando Deus fala com ele. Ele duvida. O segundo propósito de um sonho como Deus: os midianitas estavam ali como gafanhotos. Eles estavam ali numa multidão, soldados por todos os lados, homens valentes, homens de guerra. Aí Deus falou para Gideão: olha, Gideão, eu vou te usar. O Senhor, o sonho tem sem limite de alcance. O sonho de Deus é sem limite de alcance. No versículo 7, Deus diz: quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta, que lhe disse: assim diz o Senhor Deus de Israel, e eu vos fiz subir do Egito, e vos tirei da casa da servidão, e eu vos livrei das mãos dos egípcios, e das mãos de todos que os oprimiam, expulsei-os da vossa presença, e vos dei a terra deles, e também vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não obedecestes a minha voz. O que eles fizeram? Pegaram ali o Deus dos amorreus, Baal, pegaram ali também Astote, outro Deus, e levantou postes ídolos, altar a esses deuses. E o pai de Gideão foi quem liderou essas construções. Aí Deus falou para Gideão, depois que ele provou lá para ele que ele era Deus, que ele não ia morrer, falou para ele: vai lá, pega o animal, sacrifica naquele altar que é para Baal, derruba tudo e faz um altar, pega a lenha e sacrifica esse animal ao Senhor. E assim ele fez. Quebrou o altar, pegou a lenha do poste e sacrificou ao Senhor. Na madrugada, os homens da cidade acordou e viu que o altar estava derrubado, estava destruído. Eles fizeram uma investigação, descobriram que era Gideão, aquele medroso, aquele covarde, aquele que o sonho dele não tinha limite, ou tinha limite. Era aos olhos dos humanos um fracassado, um derrotado. E Deus transformou a vida daquele homem. E aqueles homens foram lá na casa do pai de Gideão e falou: olha, traga seu filho Gideão para fora, para que morra. E o pai de Gideão falou: por quê? Porque ele derrubou o altar de Baal e cortou e derrubou o poste, ídolo. Eu disse: mas se eles são deuses, ele luta contra Gideão. Baal é Deus, então ele luta contra ele. Vamos ver se ele é Deus então, que ele luta contra Gideão.
Ele mesmo se defenda. Por que vocês vão lutar por ele? Ele é Deus. Então ele castiga Gideão. O sonho sem ataque do inimigo. Por isso, os homens da cidade disseram a Joás: trazei para fora o teu filho, para que morra, porque derrubou o altar e cortou o poste de Azera, que estava ao seu lado. Mas Joás disse a todos que puseram contra ele: acaso sereis vós que o defendereis a Baal? Quereis livrá-lo? Todos os que lutarem por ele estarão mortos pela manhã. Se ele é Deus, que ele se defenda a si mesmo, pois o altar dele foi derrubado. Por isso, naquele dia chamaram Gideão de Jerubaal, dizendo: que Baal lute contra ele, pois derrubou o seu altar. Sabe quando Baal lutou contra Gideão? Nunca. Porque Gideão estava nos planos de Deus. Gideão estava sonhando o sonho de Deus. E quando sonhamos o sonho de Deus, o inimigo não nos toca, o inimigo não nos atinge. O inimigo pode tentar, mas ele não consegue nada, porque sonhamos, estamos no sonho de Deus. O sonho sem uma arma apunhalada. Irmãos, Deus provou esse homem de novo. Deus falou para ele: olha, ajunta o povo aí. Gideão juntou uma multidão de homens, e Deus falou: é muito esse povo que está com você, é muita gente, né? Ainda é muito. Verso 4, capítulo 7. Ali provarei, né? Vai provar, Deus vai provar. Aí quando Deus falou, então Deus mandou para ele, falando assim: eu vou resumir, vou diminuir essa quantidade de povo. No versículo 7, foi resumindo até chegar a 300. Imagina um exército de 300 lutar contra milhões de soldados. Ao sonho humano é como o teto, é algo impossível, não conseguiremos. Mas ao sonho de Deus é possível, tudo pode acontecer. Deus não deu para eles metralhadora, Deus não deu para eles aviões caça, Deus não deu para eles mísseis teleguiados. Deus deu para eles uma trombeta e um cântaro. Teria coragem de participar desse exército? Teria coragem de ser um desses 300? Liderado por um Gideão? Que o povo, aqueles que saíram, assim: ainda bem que nós saímos, porque é doido esse homem. Esse homem é doido. Ele vai morrer e vai matar todo mundo. Mas o povo falou assim: vamos com ele. Se Deus está falando com ele, então vamos. Irmãos, como é bom ter 300 fiéis escudeiros. Como é bom saber que tem pessoas que estão confiando que Deus está movendo a sua vida. Esses 300 confiaram que Deus moveu a vida de Gideão. Aquele covarde, aquele medroso, aquele Zé Ninguém, aquele que aos olhos humanos era um fracassado. Será que nós teríamos a coragem de ser ou de estar de frente a um exército de milhares, com uma trombeta e um cântaro? Você seria esse soldado? Você seria essa pessoa que estaria com aquele líder que é doido? Porque quem sonha o sonho de Deus aos olhos humanos é doido. Aos olhos humanos, a pessoa que sonha o sonho de Deus é maluca, porque não vai dar certo aos olhos humanos. O Senhor, o sonho em que o louvor vence a guerra. Irmãos, muitas vezes você está travando guerras e guerras
E Deus só quer que você cante. Deus só quer que você agradeça. Deus só quer que você louva. Deus só quer que você glorifica. Deus só quer que você encha da sua unção, do seu poder. Deus só quer que você deixe o mover do Espírito agir na sua vida. E você passa a louvar, a louvar, a louvar. A louvar. Quando Gideão ouviu o sonho contado e a sua interpretação, adorou a Deus. Em seguida voltou ao acampamento de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor entregou o acampamento dos midianitas nas vossas mãos. Então dividiu os 300 homens em 3 companhias, pôs trombetas e jarros com tochas acesas nas mãos de cada um deles. Você tem coragem de seguir um líder desse? Você tem coragem de, no meio do nada, sem uma arma de fogo, a arma de fogo que você tem é uma trombeta, é um jarro com uma tocha acesa, um cântaro. Se o seu pastor falar isso para você, você faria? Se o seu pastor sonhar o sonho de Deus para essa igreja, você seria um que estaria sonhando com ele? Terceiro propósito. Propósito de um sonho modificado. Um sonho limitado para ilimitado. O sonho de Gideão era limitado, Deus transformou ele em ilimitado. Deus quer transformar o seu sonho hoje, que é limitado aos seus olhos, para ilimitado aos olhos de Deus. Tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que está esperando e sonhando como Deus sonha, agindo como Deus quer que haja, olhando como Deus almeja que olha, e trabalhando onde Deus quer que trabalha, e crendo que Deus está direcionando esse trabalho. Um sonho cheio de complexos para um sonho sadio. Eu já fui um Gideão na vida. Eu já fui complexado. Mas Deus transformou o complexo em uma pessoa sadia, em uma pessoa que passou de medo, de tímido, de covarde, para corajoso, para entrar no meio das batalhas e travar as guerras, sabendo que Deus está à frente. Deus é quem vai livrando dos inimigos. Deus é quem vai travando a minha guerra, porque a minha guerra é dele, porque a obra é dele. O que eu passo, eu não passo para mim, eu passo para ele. O que eu realizo para ele. A ele a glória, a ele louvor, a ele a eternidade pelos séculos dos séculos. Um sonho impossível para possível. Um sonho impossível para possível. Deus, ele transforma uma pessoa que tinha algo que era impossível aos olhos das pessoas. Era impossível ter um ministério usado por Deus, era impossível ser uma pessoa capacitada e alcançar o impossível de Deus, para aquele ministério que se torna impossível, mas nas mãos de Deus é possível. Nas mãos de Deus é possível. Um sonho sem chance de vitória para vitorioso. Enquanto você ficar aí dizendo: ah, eu não consigo, ah, eu não posso, ah, eu não dou conta, ah, eu sou pequeno, ah, eu sou fraquinho, ah, tem pessoas melhores que eu. Sempre tem uma pessoa que fica assim: ah, tem alguém melhor,
eu não dou conta, eu sou tímido, eu sou medroso, eu sou isso. Se você é assim, você tem um sonho de teto. Você está sonhando com esse teto, início e o fim, início e o fim. Mas Deus quer transformar o seu sonho como o sonho dele, o sonho que é ilimitado, o sonho que ele pega aquilo que é impossível e se faz possível, aquilo que não pode aos nossos olhos, para aquilo que pode aos seus olhos. Eu quero concluir essa mensagem. Nossos sonhos limitados, mas os sonhos de Deus para cada um de nós são ilimitados. Você quer ainda ficar sonhando os seus sonhos ou os sonhos de Deus? Muitos de nossos sonhos naturais vão de contramão com os sonhos de Deus. E estar de contramão com os sonhos de Deus é estar de mãos dadas com o inimigo. Se o seu sonho está de contramão com Deus, você está de mão dada com o inimigo, porque o inimigo está amarrando a sua vida, o inimigo está impedindo a sua vida, o inimigo está usando o seu sonho, que é contra a vontade de Deus, para você não viver a vontade de Deus. Faça como os israelitas, busque ao Senhor, confesse o seu pecado, se arrependa do seu pecado e muda de atitude. Você continua sonhando os seus sonhos pequenos e tudo à sua volta está preso, amarrado, escravizado e cheio de complexos. Você quer sonhar qual sonho? O seu sonho ou o sonho de Deus? Você quer continuar de qual maneira? Aonde você vai continuar sendo essa pessoa que é pequena, não dá conta, é infeliz, é a mais pobre, é a família menor, eu sou menor da casa de meu pai, usa outro, ou você vai dizer, eu estou aqui, faça o que o Senhor quiser, pega esse bagaço e transforma no que o Senhor quiser, pega esse vaso quebrado e faz dele um novo vaso, faz dele uma nova criatura aos seus olhos. Queria que você fechasse seus olhos. Se Deus falou ao seu coração, e se você crê no impossível de Deus para essa igreja e para este ministério, se você crê que os seus sonhos Deus pode fazer eles ser maiores, mas você estando nos sonhos de Deus, você vai abrir mão da sua vida, abrir mão do seu sonho limitado para estar no sonho ilimitado. Você vai sair, você vai parar de ser construtor de teto e vai passar a ser aquele que vai crer no Deus que criou os céus. Você vai deixar, qual o sonho que você vai querer vivenciar? Você vai querer estar no sonho que tem limite ou no sonho que é ilimitado? Deixa Deus falar no seu coração. Curva a sua cabeça. Ore ao Senhor. Deus tem algo a falar nessa noite para você. Deus mudou a vida de Gideão usando 300 pessoas. Deus não precisa usar uma multidão inteira. Deus precisa usar somente aqueles que Ele quer usar, somente aqueles que quer pagar o preço, aqueles que vencem o medo,
aqueles que vencem os temores, aqueles que vencem as suas limitações, aqueles que vencem as batalhas, para estar nas batalhas que Deus quer que ele e ela estejam. Qual o sonho que você quer estar? No seu sonho ou no sonho de Deus? Se você entender o recado de Deus para a sua vida e quer mudar e deixar Deus mudar a sua vida, desafio você a vir à frente. Se você quer deixar de ser o que você é hoje, para ser nova criatura em Cristo Jesus, nova pessoa em Cristo Jesus, Ele sabe qual é a sua vida, como é a sua vida, do jeito que está a sua vida. Ele sabe o que você está enfrentando, o que você está passando, Ele sabe de tudo isso, e nessa noite Ele quer te libertar, nessa noite Ele quer transformar a sua vida, nessa noite Ele quer trazer algo novo na sua vida, e a partir de hoje, sua vida vai ser outra. A partir de hoje, você não será mais o mesmo. Amém? Mais alguém? Vem à frente e busque no Senhor a vitória para a sua vida, busque no Senhor a paz para a sua vida, busque no Senhor a conquista para o seu viver e para o seu ser. Busque no Senhor. Há mais alguém que quer sonhar os sonhos de Deus? Quer deixar de ser essa pessoa medrosa, tímida, cheia de limitações, cheia de temores, cheia de complexos, cheia de eu não posso, eu não dou conta, eu não sou capaz? Levanta outro, e para ser aquele dizendo: Senhor, eu estou aqui, ainda que eu esteja aqui, estar numa guerra e não tenho nenhuma arma, mas eu te adorarei, eu te louvarei, eu cantarei, eu salmodiarei, eu te exaltarei, eu me renderei a ti em adoração, em gratidão, em adoração ao Senhor. Venham mais, eu estarei orando com essas pessoas que estão aqui à frente, e você que está aí ainda no banco, ou você que está na sua casa, entenda, Deus quer mudar a sua vida, Deus quer mudar a sua história, Deus quer fazer de você um novo homem, uma nova mulher, que tenha os sonhos de Deus, e não os seus próprios sonhos, mas os sonhos de Deus, que faz você vencer todos os temores, todas as limitações, todas as incapacidades, todas, para estar onde Deus quer que você esteja. Oremos. Pai, toda a honra, toda a glória seja dada a Ti, porque o Senhor usa homens que são incapazes, homens medrosos, homens que eram, ó Deus, tímidos, homens que eram medrosos, homens que eram, ó Deus, covardes, homens que eram, ó Deus, limitados, homens que eram, ó Deus, cheios de falhas, homens e mulheres, ó Deus, cheios de pecados. Mas o Senhor Deus usa, quando o Senhor usa, o Senhor transforma. O Senhor Deus, o Senhor faz de novo. O Senhor Deus pega ali aquele vaso, arrebenta aquele vaso e reconstrói um novo vaso. Um vaso que não tinha coragem para um vaso corajoso. Um vaso que não tinha fé para um vaso que tenha fé. Um vaso que não tinha adoração para um vaso que te adora. Um vaso que só reclamava para um vaso que agora tem um coração grato. Um vaso nas tuas mãos. E que o Senhor esteja com esses homens e essas mulheres que aqui estão na frente. Que o Senhor esteja, Deus, com esses homens e com essas mulheres. Que o Senhor passa deles e delas um vaso em tuas mãos, um vaso nesta obra,
um vaso nas tuas mãos, para louvor da tua obra. Senhor, que o Senhor usa, que o Senhor dê coragem, que o Senhor dê capacitação, que o Senhor transforma, que o Senhor Deus dê olhos de águia, olhos de fé para essas pessoas, que elas venham estar e caminhar e nunca duvidar dos sonhos que o Senhor tem dado a essa igreja, dos sonhos que o Senhor tem dado, ó Deus, a essa cidade, dos sonhos que o Senhor tem dado, ó Deus, a este povo, uma cidade pequena, a qual ficar conhecida em todos os lugares. Todos conhecerão, em muitos lugares, há uma ideia linda, aonde um povo prega a palavra do teu reino, anuncia a palavra de libertação, anuncia a palavra de salvação, anuncia a palavra de adoração. Oh Deus, muito obrigado por estar, ó Deus, em Idealinha. Muito obrigado, ó Deus, por fazer parte dessa obra. E o Senhor, Deus, levanta um exército para estar comigo. Seja aqueles e aquelas que tu queres, esse que eu te peço. E é isso que eu oro para essas pessoas, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida.